Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Diz São Bonaventura que a beleza é o resultado de uma certa harmonia no conjunto de muitas coisas diferentes. No mundo sobrenatural, a suprema beleza que o homem pode alcançar é a santidade, que é como um conjunto de muitas virtudes praticadas de modo tal harmonioso que resulta na beleza e perfeição espirituais. Em todos os santos de Cristo, encontramos dentro dessa harmonia de virtudes uma característica de ressalto, algum aspecto das próprias vidas que brilha com mais força. A vida de Frei Galvão foi marcada pela fidelidade à sua consagração como sacerdote e religioso franciscano e por uma devoção particular e uma dedicação total à Imaculada Conceição como filho e escravo perpétuo, como ele mesmo escreveu e firmou com o próprio sangue. Filho e escravo perpétuo de Maria. A Câmara Municipal de São Paulo proclamou que Frei Galvão era homem religiosíssimo. Foram bem inspirados os camaristas de São Paulo em acentuar no superlativo religiosíssimo o dote essencial de seu santo, Frei Galvão. Na homilia de beatificação no dia 25 de outubro de 1998, o Papa São João Paulo II acentuava entre as virtudes do santo a própria correspondência à vida religiosa e ao carisma franciscano. Sempre se ressalta a vida religiosa. Por isso que, acima de tudo, o primeiro santo brasileiro, fruto da enculturação do Evangelho nas terras da Santa Cruz, fruto do Vale do Paraíba também, como Nossa Senhora Aparecida, é modelo para os brasileiros de como viver a vida religiosa, de fidelidade à própria consagração, nos votos religiosos, ao próprio carisma. Eu acho muito interessante que o primeiro fruto de santidade canonizado pela Igreja no Brasil seja modelo de vida religiosa. Por quê? Porque são eles, os santos, que nos demonstram quais são as melhores qualidades de um povo. Melhores qualidades de um povo nós as encontramos nos santos. E em Frei Galvão nós temos a religiosidade própria do povo brasileiro canalizada, explorada na vida religiosa, em um exemplo concreto. Frei Galvão não teve medo de viver a sua consagração em plenitude. Não foi daqueles religiosos medíocres que por medo, ou interesse, ou comodidade, não acabam jamais de ser principiantes nos caminhos do Senhor. Ele não foi assim. É interessante como em uma carta às irmãs de recolhimento da Conceição, o santo escrevia: a Deus em que só devemos esperar. Tenham paciência, filhas. Guardem a glória de nosso Senhor vivendo na sua providência, esperando nele só. Filhas, vivam unidas, vivam unidas, vivam unidas. Sejam fortes, confiem em Deus que não lhes há de faltar. Faltarei eu, o céu e a terra, e nunca o Senhor há de faltar.
todas tenham paciência, desengánense do mundo, que tudo é nada. Palavras que deixam-nos ver o senhorio de Frei Galvão sobre o mundo e as coisas materiais. Canto à divina providência por meio do voto de pobreza vivido ao máximo, confiando só em Deus, na divina providência. Há no arquivo do Mosteiro da Luz um livro com a seguinte rúbrica de seu próprio punho: pertence a Frei Antônio de Santana Galvão, religioso menor, 1810, que com licença de seus prelados aplica para o uso do recolhimento da Conceição da Luz. Apesar da grande consideração que gozava em sua comunidade, da confiança nele depositada pelos superiores e de ter já exercido altos cargos na ordem franciscana, inclusive o de guardião, não se dispensava de solicitar as menores licenças, ainda que fosse para um simples uso de um livro. Um exemplo de pobreza religiosa. A vida do santo é cheia de atos assim, coisas pequenas, mas que nos deixam ver o espírito religioso. Aquelas palavras que ele escrevia às freiras: tenham paciência, desengánense do mundo, que tudo é nada, tudo é nada. Era, em verdade, a maneira em que ele olhava as coisas materiais, as coisas desse mundo, como nada, com o seu amor à pobreza religiosa. O amor ao voto de castidade, o amor à pobreza, à pureza religiosa, que ele viveu plenamente, foi conquistada, e nisso também é exemplo para nós, a força de disciplinas, mortificações, fugida das ocasiões de pecado, e muita oração, muita oração. A pureza de coração não lhe era concedida ao nosso santo brasileiro como uma graça sem mais trabalho. Com certeza foi graça. Foi muito trabalhoso para ele conquistar a pureza. O santo a conquistara pelo combate contra si mesmo e por meio da oração. Na parte inferior centro, escreve a Nossa Senhora Aparecida: a lei repugnante de meus membros, contrário a do espírito que me retarda e embaraça. Temo, ó Senhora, que me impeça o bom desejo. Porém, vós, piedosíssima Senhora, assisti-me e socorrei-me como vosso discípulo, ajudai-me como filho, obrigai-me como servo, quando eu retardar a resistir às tentações, o que nada desejo fazê-lo de vontade. Foi uma luta contra si mesmo, é uma conquista de si mesmo. Finalmente, na obediência exemplar. Nenhuma virtude sobressai tanto em sua vida como esta, escrevem seus biógrafos, a virtude da obediência. Definido pelo seu bispo como homem de inimitável obediência. Assim o bispo escreveu aos seus superiores, quando os superiores tentaram de mandar ele para Rio de Janeiro, como
mestre de novicios. O bispo escreveu: eu escribo a vocês, porque ele, mesmo que eu fale, ele é um homem de inimitável obediência. Se vocês não falam o contrário, ele vai para lá. A obediência cega aos superiores, mesmo quando eles pediram grandes sacrifícios, como acontece na vida dos santos e dos grandes homens. Mesmo quando os superiores pediram deixar obras apostólicas empreendidas, obras magníficas, como o convento da Santa Luz, mosteiro que agora é patrimônio da humanidade. Lembremos-nos, por exemplo, do fechamento do convento da Luz. Ante a gravidade do fato, poderia ter alegado 1000 motivos para se furtar a ordem de deixar esse trabalho apostólico. Ordem, aliás, injusta do capitão-general, mas ele obedeceu heroicamente, com sacrifícios inauditos de si mesmo, com uma violência extraordinária sobre si mesmo. Não é que ele não sentia o desejo de ficar, que não amava a sua obra. Ele amava a obra, uma obra magnífica. Mas agora a obediência pedia a ele de deixar, sem entender por quê, sabendo que era injusto. Mas ele obedeceu. Obedeceu com essa obediência de sacrifício religiosa. E como ele mesmo falou, Deus se encarregou de defender e restaurar sua obra. Porque aconteceu assim mesmo. Obedeceu, mas foi Deus o que defendeu a sua própria obra. Tinha ideias claras, Frei Galvão. Ou, por exemplo, quando foi injustamente desterrado a Rio de Janeiro, obedeceu prontamente, não resistiu. Deixaram para ele 24 horas para deixar e não voltar na cidade de São Paulo. Uma ordem injusta. Sou franciscano e vou obedecendo, dissera àqueles que tentavam de dissuadi-lo, dizendo que a ordem era injusta, ou que abandonava o convento da Concepção e que deixava a obra inconclusa. Sou franciscano e vou obedecendo. E novamente nós vemos que tanto agradou a Deus a obediência do santo, que apenas começou a cumpri-la, Deus recompensou o seu servo com pública e triunfante exultação. Porque todo o povo de São Paulo foi aonde o capitão-geral iniciou a fazer aí problema, porque o seu santo ia embora. Mas da parte dele, a obediência pronta. Homem religiosíssimo. Nós repetimos hoje com a nobre Câmara Municipal de São Paulo: eis o melhor do povo brasileiro. Eis o exemplo para vocês, queridos novicios e seminaristas, de como canalizar o melhor da vossa cultura. Interessante que tem que ver sempre com o Vale de Paraíba, Nossa Senhora Aparecida, Frei Galvão. A exemplo do primeiro dos vossos santos canonizados. Essa religiosidade própria do povo brasileiro, vivida no máximo.
que Maria Santíssima conceda a cada um de vocês a graça de se entregar totalmente, a graça de corresponder à própria vocação com generosidade, a graça de ser a exemplo do primeiro santo brasileiro, totalmente de Deus e de Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.